Olá, pessoal. Eu sou Helenice e esse é o canal Visão Inclusiva. É, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, acima do ombro, uso óculos de aro marrom, estou com uma blusa de fundo vermelho com algumas estampas que eu não sei dizer para vocês que cor que é. Bom, enfim, atrás de mim tem a minha estante branca, a famosa estante, o famoso pedaço da parede do quarto, né? Gente, nós vamos voltar então à nossa série sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Eu comecei essa série alguns meses atrás, comecei falando sobre ah, o conceito, né, de acessibilidade, falei sobre todos os conceitos que a lei contém, né? E depois eu comecei falando sobre os direitos fundamentais. Eu disse para vocês quais são os 10 direitos fundamentais da pessoa com deficiência, de acordo com a nossa Lei Brasileira de Inclusão. E aí depois eu comecei então a falar sobre cada direito de forma separada. O primeiro direito que eu falei foi o direito à vida. Hoje nós vamos falar sobre o direito à habilitação e reabilitação. O que é isso? O que seria habilitação e reabilitação? Que história é essa? Né? Isso nós vamos ver já já neste vídeo sobre a série da Lei Brasileira de Inclusão. Antes, não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever nesse canal, caso você não seja inscrito. Eu queria também fazer um pequeno concerto daquilo que eu falei no último vídeo que foi colocado no canal nesse final de semana passado, onde eu falei sobre as datas comemorativas do mês de dezembro com relação à pessoa com deficiência. Eu falei do dia 3, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, né, o Dia Internacional de Luta da Pessoa com Deficiência, e eu falei do dia 13, que é o Dia Nacional do Cego, e Dia Nacional do Áudio do Escritor. O dia 13 de dezembro é o Dia Nacional do Cego, e esse dia foi estipulado a partir de um decreto assinado por Jânio Quadros, e eu disse que foi em 1962, mas não foi, foi em 1961, ok? Então, erro corrigido. Vamos então ao direito à habilitação e reabilitação. Bom, gente, o processo de habilitação e reabilitação a que toda pessoa com deficiência tem direito, ele está contido aqui no artigo 14 da Lei Brasileira de Inclusão, e até o artigo 17 a lei vai discorrer sobre esse direito. Então, o artigo 14 diz que é direito de toda pessoa com deficiência estar inserida nesse processo de habilitação e reabilitação, que é justamente, como o nome já diz, habilitar e reabilitar a pessoa com deficiência para a vida em sociedade, para exercer a sua cidadania, né, em igualdade de condições com as demais pessoas. O parágrafo único do artigo 14 diz que o objetivo desse processo de habilitação e reabilitação é desenvolver habilidades, potencialidades e aptidões físicas, sensoriais, cognitivas, psicossociais, profissionais e artísticas, visando a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e também a sua inserção na sociedade, né, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, habilitar e reabilitar a pessoa com deficiência para que ela tenha condições de participar da vida em sociedade em igualdade de condições, tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Olha, uma pessoa que tenha alguma deficiência física adquirida ao longo da vida, né? Vamos dizer. Exemplo, uma pessoa que já trabalhava e ela sofre um acidente de trabalho e perde os movimentos das pernas, passa a ser um cadeirante ou uma cadeirante. Então, para que ela possa exercer a sua cidadania, para que ela possa desenvolver as suas habilidades
físicas, no caso dessa pessoa, ela precisa passar por um processo de reabilitação, né? E aí ela vai ter que voltar, né, aprender de novo como ela vai trabalhar, como ela vai participar do mercado de trabalho, como ela vai participar da vida em sociedade estando sobre uma cadeira de rodas. Então ela vai precisar da reabilitação, né? Se uma pessoa nasce já com alguma deficiência, então ela vai participar do processo de habilitação. Exemplo, uma criança que já nasceu com a cegueira congênita, ela vai participar da vida em sociedade, para isso ela precisa ser habilitada. Como essa criança vai ser habilitada? No período da alfabetização, ela vai ser alfabetizada através do sistema Braille, vai aprender a como se movimentar, né? Através dos cursos, né? No decorrer da sua vida, do curso de orientação e mobilidade, de atividades da vida diária. Então, esse processo de habilitação e reabilitação é direito de todas as pessoas com deficiência, qualquer tipo de deficiência, e tem o objetivo justamente de desenvolver essas habilidades, essas aptidões, físicas, sensoriais, cognitivas, profissionais, artísticas, inclusive, para que essa pessoa possa viver em sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas que não tenham nenhum tipo de deficiência. O processo de habilitação e reabilitação, ele se baseia numa avaliação multidisciplinar. Essa avaliação vai levar em conta não só as necessidades da pessoa com deficiência, mas as suas habilidades e as suas potencialidades. Vou tentar exemplificar. Numa instituição que atende pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Para você entrar nessa instituição, normalmente você, pessoa com deficiência, passa por uma avaliação multidisciplinar. Você vai passar ali por vários profissionais, psicólogo, assistente social, médico, fono, fisioterapeuta. E esses profissionais vão avaliar as suas necessidades e principalmente as suas potencialidades e as suas habilidades para ver aonde você vai ser encaixado ali no processo de habilitação e reabilitação. E esse processo ele tem que levar em conta algumas diretrizes, como, por exemplo, diagnóstico precoce, né? Diagnóstico e intervenção precoce. Ou seja, quanto mais cedo se diagnostica aquela questão, a deficiência da pessoa, quanto mais cedo se faz a intervenção, maior sucesso terá o processo de habilitação e reabilitação. Outra coisa que esse processo tem que levar em conta é a adoção de medidas para compensar perdas, né, funcionais. Então, se uma pessoa que adquiriu uma deficiência ao longo da vida e ela precisa ser reabilitada para o trabalho, então nessa avaliação tem que ser levado em conta as perdas, né, que essa pessoa teve na questão, no quesito para o trabalho, né? Então, se uma pessoa que dita normal trabalhava no atendimento ao público, por exemplo, numa recepção de um hospital, ela sofre um acidente e se torna, a partir de então, cadeirante, né? Então, essa avaliação tem que ser levada em conta o que ela perdeu. Então, diante dessas perdas, onde ela vai se encaixar no processo de reabilitação para o trabalho, né? Outra coisa que tem que ser levada em conta nesse processo de avaliação, outra diretriz, né, que tem que ser levada em conta é a oferta de rede de serviços articulados com a atuação intersetorial das políticas públicas,
né? Então, as políticas públicas de atendimento à pessoa com deficiência têm que trabalhar de maneira articulada para oferecer esse processo de habilitação e reabilitação. É como, por exemplo, um centro integrado de atendimento à pessoa com deficiência. Vai ter naquele, se for um centro integrado municipal, como é o caso aqui de Valença, vão ter várias políticas articuladas ali. A política de educação, a política de assistência, a política de saúde, né? E uma outra questão que deve ser levada em conta, né, uma outra diretriz que deve ser respeitada no processo de habilitação e reabilitação, uma outra diretriz que precisa ser levada em conta no oferecimento dessa habilitação e reabilitação é que esses serviços têm que ser próximos ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na zona rural, logicamente respeitando aí as limitações, né? As orientações do SUS, do Sistema Único de Saúde, mas esses serviços têm que ser oferecidos próximos ao domicílio da pessoa com deficiência. Então, gente, finalizando agora, né, o direito à habilitação e reabilitação, eu quero deixar registrado aqui algo que eu achei muito importante. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha apostila, está em letra gigantesca, por isso eu consigo ler, né? E eu vou tentar ler para vocês aqui o que diz o artigo 16, né, da Lei Brasileira de Inclusão, no que diz respeito ao direito à habilitação e reabilitação. Que diz assim, que os serviços, né, na prestação desses serviços de habilitação e reabilitação devem ser garantidos o seguinte: olha, primeiro, organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender às características individuais de cada pessoa com deficiência. A outra coisa, a acessibilidade em todos os serviços, ou seja, não adianta você querer um gestor, né, uma cidade, um município, querer oferecer algum serviço de habilitação e reabilitação para pessoa com deficiência, se nos locais onde esses serviços são oferecidos não existe acessibilidade para todas as pessoas. A acessibilidade é para todos. Então, isso tem que ser, esses serviços têm que garantir, têm que oferecer isso, acessibilidade em todos os âmbitos do serviço. Tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, equipamentos adequados e apoio técnico profissional de acordo com as características de cada deficiência. Então, nesses serviços de habilitação e reabilitação, essa questão tem que ser garantida, a tecnologia assistiva, a tecnologia de reabilitação, o apoio profissional, o profissional capacitado para atuar com cada uma das deficiências, levando em conta as características individuais de cada pessoa. Outra coisa que é muito importante, que é uma questão que eu corro atrás, que eu luto muito aqui na minha cidade, é a capacitação continuada de todos os profissionais envolvidos nesse processo de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência. E finalizando o direito à habilitação e reabilitação, o artigo 17 vai dizer que as pessoas com deficiência e suas famílias terão direito a informações e orientações no que tange aos seus direitos fundamentais, né? E direito, essas informações, né, dentro desses trabalhos, dentro desses equipamentos que vão trabalhar com habilitação e reabilitação, eles também, além da questão da habilitação e reabilitação física, motora, sensorial, cognitiva, tem que oferecer também para a pessoa com deficiência e os seus familiares informações e orientações sobre os seus direitos,
ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, e o próximo vídeo sobre a Lei Brasileira de Inclusão será sobre o direito à saúde. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever. Convidem seus amigos a se inscreverem no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.